Olá, saúdo a todas as pessoas que acompanham este curso de formação MP Educacional da Escola Superior do Ministério Público de Goiás. Me chamo Daniel Neves da Fonseca, sou membro do Ministério Público do Estado de Goiás e nessa oportunidade abordaremos o módulo Gestão Democrática e Conselhos, de forma a convidar o espectador a refletir sobre aspectos relacionados ao princípio da gestão democrática do ensino público e como esse impacta no sistema de gestão educacional de forma geral. Eu peço licença aqui para nós fazermos o compartilhamento da tela. Então, como eu falei no início da nossa apresentação, o nosso tema será esse, a gestão democrática e os conselhos de educação. Ou seja, o que que é a gestão democrática, como que ela se revela, quais são seus aspectos, suas dimensões, e como que isso conversa com o sistema de gestão, que é onde se encontram os conselhos de educação, né? Bem, vamos lá. Eu acho que para considerações iniciais é importante nós termos alguns focos. A primeira consideração, nós temos a democracia como um princípio. Então, a democracia não só como um sistema de governo, a democracia como um princípio que rege as relações do Estado e rege de cada forma como os demais princípios constitucionais devem ser compreendidos, ou seja, como coloca lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que traz da seguinte maneira: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime democrático e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, a própria Constituição já traz uma noção de democracia não simplesmente como uma forma de organização do Estado, do governo, mas traz como um princípio que rege esse parâmetro social de como as decisões vão ser adotadas, como que o princípio da construção democrática ele passa a orientar a sociedade. É o que o constitucionalista Canottieri, Joaquim José Gomes Canottieri, coloca, que a democracia é como um impulso dirigente da sociedade. Ela passa a ser um elemento de norteio, tanto da sociedade e, por conseguinte, também do Estado na construção das suas políticas públicas. E nesse contexto, a gente vai apresentar um primeiro ponto de toque entre educação e democracia. E aí não tem como nós não deixarmos de falar do patrono da educação brasileira, o educador Paulo Freire, que traz da sua obra uma noção da educação como prática, da educação como prática emancipatória. Ou seja, a educação ela serve não para treinar os indivíduos propriamente, mas para que eles tenham consciência de si e possam exercer uma prática libertadora, uma prática libertária em relação àqueles modelos excludentes de sociedade. E nesse ponto, a noção que o Paulo Freire traz na sua obra é de que a construção da educação ela não tem como ser uma construção unilateral, uma construção hierarquizada. Ela é uma construção necessariamente dialógica e, portanto, democrática. Então, a noção que o Paulo Freire nos traz é de que a educação, a construção de uma educação efetivamente emancipatória, que liberte o indivíduo, é aquela que tem suas raízes fundadas em um princípio democrático. E isso, ele não vem simplesmente de uma reflexão filosófica, nem de Paulo Freire, nem de outros cientistas da educação, mas também daquilo que está estabelecido na própria Constituição, né? Haja vista que, dentro dos princípios constitucionais que regem o ensino escolar, nós encontramos dois básicos e que têm seu espírito fundado nesse princípio democrático: o pluralismo de ideias ali a liberdade de ensino como reflexos da prática democrática. Então, quando a gente pensa em ensino, quando a gente pensa em educação, melhor, quando a gente pensa em educação num contexto mais amplo, como uma prática libertadora, quando a gente foca um pouco mais, que a gente pensa no ensino como uma das expressões da educação, né? A educação ela pode se dividir em diversas expressões e uma delas é o ensino escolar. Quando a gente pensa no ensino escolar, a gente pensa que o ensino escolar, dentro da moldura constitucional do que sejam os fundamentos do direito à educação, independentemente se público ou privado, ele deve pautar-se, entre diversos valores, pelos princípios da pluralidade de ideias e liberdade de ensino, que são essencialmente fundados no princípio democrático da existência, ou melhor, da coexistência dos diversos saberes, da coexistência dos diversos sujeitos
na construção do saber. Então, falar em educação, seja na perspectiva dela como uma prática emancipatória, seja mesmo no olhar único e exclusivo de um sistema escolar, de um sistema de ensino, é falar de democracia, porque a democracia ela vai estar no âmago daquilo que orienta tanto o sistema de ensino, como falei, o pluralismo de ideias, a liberdade de ensino, quanto na intenção maior da educação se transformar numa prática de emancipação, uma prática de construção de uma cidadania democrática. E, especificamente, a Constituição Federal nos traz, lá no seu artigo 206, inciso 7, né, que o ensino escolar será gerido pelo princípio, dentre outros, pelo princípio da gestão democrática do ensino público. Esse talvez é o primeiro ponto que nós devemos observar, né? Por quê que é um ponto que nós precisamos observar? Porque a Constituição ela faz essa referência expressa. O ensino observará o seguinte, será regido pelos seguintes princípios. Princípio da gestão democrática do ensino público. Quer dizer que o ensino privado ele foge ao princípio da gestão democrática, ele está dentro do âmbito da gestão democrática? Na verdade, se nós formos pensar, o ensino privado há espaço sim, haja vista como falei. Quando a gente fala de educação, a gente necessariamente, se a gente pensa uma educação emancipatória, uma educação que forme a cidadania, a gente pensa numa educação que seja democrática, independentemente dela ser pública ou privada. Mas o contexto protetivo, normativo, ele difere um pouco nesse aspecto, ainda que a gente possa fazer algumas ressalvas, como faremos mais à frente. Mas ele difere um pouco. Enquanto que no ensino público, a gestão democrática é um princípio que deve regê-lo, ou seja, reger como a relação, como a gestão da escola, como a relação escola-comunidade, como a construção da política educacional deve ser desenvolvida. E no contexto da escola privada, que é permitido aos entes privados exercerem as atividades educacionais, esse contexto protetivo ele está lá no artigo 53, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente, que destaca o seguinte, parágrafo único, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, mesmo quando a gente fala no ensino privado, ainda que a gente talvez não possa colocá-lo no contexto do princípio da gestão democrática lá do artigo 206, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tomando a noção da educacia como um elemento dirigente da sociedade, ele coloca, mesmo no ensino privado, é direito dos pais tanto participar, ter ciência desse processo, como participar das propostas educacionais. Então, quando a gente olha nesse aspecto, a gente vê que, conquanto a gente não possa falar no mesmo contexto protetivo, o aspecto democrático ele é o que rege o modelo educacional brasileiro. Então, dito isso, feita essa diferença, é importante nós focarmos que aqui a análise prioritária se dará sobre o ensino público, conquanto, como falamos há pouco, né, faremos uma pequena incursão em reflexões que tratam da gestão democrática no ensino privado. Mas, no contexto maior, a gente vai olhar o princípio da gestão democrática no contexto do ensino público. E, para isso, nós precisamos entender algumas coisas. A gestão democrática ela tem dimensões. Então, entender que a gestão democrática ela não é só um determinado aspecto. Quando nós falamos de maneira corriqueira sobre gestão democrática, é normal ela ser confundida com a eleição ou seleção dos gestores escolares, diretores e diretoras escolares, né? É claro, quando a gente fala nisso, a gente pode sim estar falando de gestão democrática, mas não necessariamente estamos encerrando o assunto gestão democrática. A gestão democrática ela é um contexto maior, ela é um processo que ela se perfecciona, que ela se concretiza através de diversos passos em diversas dimensões e por diversas intensidades. A primeira dimensão que eu gostaria de trazer aqui para nós refletirmos sobre isso é a questão que vê a gestão democrática no contexto da formação da cidadania, ou seja, como parte integrante do processo educativo.
E isso não é algo extraído das reflexões da ciência da educação, das reflexões freirianas e de outros. Não, ela está lá na nossa Constituição. É um dos objetivos da Constituição o preparo para o exercício da cidadania. Está lá no nosso artigo 205 da Carta Magna. Então, se nós temos que entre os objetivos da educação é a construção, é o preparo para o exercício da cidadania, e a cidadania que se baseia num princípio democrático, conforme está lá no artigo 5º, né, que nós já apresentamos aqui, nós temos esse primeiro espaço de delimitação quando eu falo de gestão democrática. A gestão democrática, ela não é necessariamente só, como a gente já falou, a seleção de um gestor, alguma coisa, mas ela deve ser parte, ela deve ser prática dioturna da comunidade escolar, visando a formação daquele que é o titular do direito subjetivo à educação, ou seja, visando a sua formação cidadã, para que nela se desenvolva dentro de um espaço de respeite ideias, em que se respeite o pluralismo das ideias e que se possa fazer debates saudáveis sobre a construção, sobre as opções do caminhar da sociedade, seja no caminhar da sociedade no microcosmo da escola, mas preparando para a cidadania, para o caminhar da sociedade enquanto nação. E nesse aspecto, nós não podemos esquecer o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que tem em Anísio Teixeira um dos seus maiores expoentes. Né? Esse manifesto, lá da década de 30, ele já via que um dos aspectos do papel da educação é a formação dos espaços democráticos, é a formação a construção de uma cidadania baseada no valor democrático. Né? É a prática educacional capaz de moldar a cidadania para uma sociedade mais justa e igualitária, como é a ideia central do manifesto. Mas a justiça e a igualdade, né, dentro desse ideário, ele conversa com esse princípio democrático. Só haverá justiça e igualdade se a construção daquelas liberdades, se a construção daquele espaço normativo for contribuído democraticamente por todos que nele vivem, e não trazido de perspectivas autoritárias, né, ou de perspectivas elitistas, mas sim na construção democrática, com a participação de todos. E esse é o ideal do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de construir uma educação voltada ao fortalecimento do espírito democrático. E aí a gente não pode deixar de mencionar uma frase atribuída a Anísio Teixeira, que é clássica, toda vez que formos falar de princípio de gestão democrática, mas que é exatamente porque ela se funda, né, no manifesto dos pioneiros da educação nova. Disse Anísio Teixeira, só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública. Então, mais uma vez, nós vimos a educação, a educação, a gestão democrática como um processo, como parte do processo educacional. Então, para nós pensarmos a construção de uma nação democrática, a preparação desses indivíduos, sem prejuízo dos outros espaços, a preparação escolar desses indivíduos tem que ser dada pela escola pública, tem que ser dado dentro do espaço escolar, na construção e no exercício de práticas democráticas. Não adianta nós pensarmos que nós vamos construir democracias se dentro da escola que a intencionalidade pedagogicamente orientada não se basear em práticas democráticas. Né? Se pensa que o ser humano ele não nasce humano, como diz o Vitor Paro, né? Ele se constrói humano, ele se faz humano, e se faz humano por meio da educação, ele se faz humano no reconhecimento do outro por meio do reconhecimento da prática democrática. Então, a construção dessa prática democrática ela deve ser parte do processo educacional. De forma que, como falei, como havia dito, não há como pensarmos em construção de democracias sólidas se as práticas educacionais são autoritárias. E de forma como também, citei aqui o professor Vitor Paro, e ele faz esse aspecto, ele traz essa noção de como a prática democrática ela é fundamental ao exercício da educação. Ao contrário, como bem destaca o professor Vitor Paro na sua obra, ao contrário de uma
uma fábrica, de qualquer outro empreendimento, de uma linha, que tem uma linha de montagem, né, em que cada um contribui com alguma coisa e ao final nós temos um produto pronto, né, podemos pensar em televisões, carros, o que quer que seja. Na educação não necessariamente é assim, porque na educação cada um vai contribuir com alguma coisa, mas se o aluno não quiser, nada sairá lá na frente. Se o aluno não quiser, não há processo educativo que resulte no resultado. Ora, então, se a prática educacional depende da vontade daquele que tem que ser formado, daquele que, aspas, será o produto, isso é naturalmente, isso é logicamente uma prática política, porque depende do assentimento dele, depende dele colaborar, depende dos acordos que sejam construídos nesse sentido. E como prática política, ela deve ser pautada dentro do princípio democrático, em que aquele aluno ele tem um papel naquele contexto, mas ele não é um papel simplesmente de receptor, uma perspectiva de uma educação bancária, como bem destacava Paulo Freire, em que o professor despeja o conteúdo e o aluno absorve o conteúdo. A educação ela é construída nessa via de mão dupla. Exatamente porque, como diz o professor Vitor Paro, a construção do eu educacional, daquele indivíduo histórico, ele vai depender necessariamente do consentimento dele. E a construção e a obtenção desse consentimento é uma prática política que deve ser exercida no aspecto democrático. Então, se nós temos a primeira dimensão do princípio da gestão democrática, ou seja, a gestão democrática enquanto parte do processo educacional, enquanto parte daquilo que deve ser desenvolvido nas atividades educacionais. Mas também nós temos a questão da gestão democrática enquanto aspecto de participação da comunidade escolar. E aqui eu posso adotar dois parâmetros básicos, não necessariamente os únicos. Desculpe. Que são a questão que envolve a gestão escolar e a proposta pedagógica daquela unidade em si. Mais uma vez, voltando ao que o professor Vitor Paro falou, quando nós pensamos o processo de construção da cidadania, que o empreendimento da educação, ou seja, aquele produto que nós precisamos chegar ao final, ele tem que consentir no processo, ele tem que ser convencido do processo. E essa prática é uma prática necessariamente política e, portanto, democrática, ou deve ser democrática. Esse é um aspecto também que nós também vamos, esse é um aspecto também que deve ser ressaltado, deve ser trazido quando nós falamos de como a gestão é feita na escola e como é construído o espaço que se pretende de plano para a proposta daquela escola. A participação comunitária, ela também é necessária, seja para a formação daquela cidadania, mas seja para questões quase que imediatas do dia a dia da vivência escolar. E, portanto, nós temos só fazer um pequeno contexto legal que nós temos hoje, daquilo expresso, que são esses espaços de construção, esses espaços de construção democrática, de gestão democrática na escola. Nós temos uma lei de 1985, a Lei 7.398, que é a Lei dos Grêmios Estudantis. Parece algo meio desnecessário, né? Pensa, poxa, Grêmio Estudantil, né? Mas dois aspectos ganham destaque. Um primeiro aspecto histórico, né? Se pensarmos em 85, ainda não tínhamos efetivamente encerrado o ciclo do modelo ditatorial, né? Ainda não tinham ocorrido eleições diretas. Então, a criação da lei dos grêmios, ela vem reforçar aquele papel que o movimento estudantil teve ao longo do processo da ditadura como espaço de resistência. Então, os grêmios, como a participação da comunidade estudantil, dos estudantes, como espaço de resistência, como espaço do exercício democrático. E o segundo aspecto, que esse sim ganha destaque normativo muito grande, principalmente posteriormente à construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, em que tem nos grêmios o direito a concretização de um direito de participação numa instância política coletiva enquanto sujeito coletivo de direito. É claro, não necessariamente nós estamos falando de crianças e adolescentes, mas também falando deles. Né? A gente pensa no movimento estudantil sempre muito focado no movimento estudantil universitário, mas a lei dos grêmios ela exatamente visa propiciar
que esses espaços de construção, de participação daqueles que antes do Estatuto não eram sujeitos de direitos na sua plenitude, depois do Estatuto passam a ser, têm o direito de participar, de ser um espaço efetivo de participação na condução da gestão escolar e da proposta pedagógica da escola. A segunda normativa que trouxe delineamentos mais concretos da gestão democrática é a Lei 3.005 de 2014, que é a Lei do Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, que hoje está prorrogado, né? Em que lá na sua meta 19, ele estabelece como uma das metas que se deveria perquirir nesse decênio de educação, de plano de educação, a concretização do princípio da gestão democrática entre diversos aspectos trazidos, né? O que mais se destacava, principalmente, ou pelo menos o que mais ganhou destaque, e o que é natural que se ganhe destaque, é a discussão do gestor escolar. Como se escolheu o gestor escolar? O Estatuto, o Plano Nacional de Educação, ele trouxe dois aspectos. Ele reconheceu a necessidade de uma preparação do gestor, critérios de mérito, de conhecimento. Ele reconheceu essa necessidade para que nós não tenhamos gestões sem preparo pedagógico para o exercer, para que nós não tenhamos, nas palavras do professor Vitor Henrique Paro, um amadorismo pedagógico na gestão escolar. Então, o preparo é importante, né? Sem definir, por óbvio, pelo menos de plano aqui, qual os critérios de avaliação desse preparo. Mas ao lado, ele estabelece também como uma condicionante para nós termos gestão democrática no que toca ao aspecto da seleção do gestor. Como eu disse, são vários aspectos que a meta 19 traz, mas esse é o que ganha sempre maiores contornos de maiores relevância. E esse, além da preparação daquele que pretende ser gestor, que haja uma consulta à comunidade. Consulta aqui no sentido mais amplo da palavra, né? E aí, mais para frente, nós vamos destacar como que é a intensificação dessa participação da comunidade escolar nesses espaços, né? Então, a meta 19, o Plano Nacional de Educação, ao trazer a meta 19, aí trouxe delineamentos um pouco mais concretos do que se esperava por gestão democrática. E nós temos, recentemente, a Lei 14.644, 2023, que mudou o artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que trouxe uma noção muito importante, que trouxe, ou melhor, não uma noção, que trouxe um ente muito importante para um cenário nacional, para um cenário de regulamentação nacional, que são os conselhos escolares. Os conselhos escolares, enquanto instância deliberativa de uma escola. E aqui talvez seja um aspecto muito relevante, e talvez por isso tenha integrado nessa modificação legislativa, porque, como eu falei, há sempre uma predominância em se discutir gestão escolar, confundindo-a com a seleção do gestor escolar. Quando se alça o conselho escolar como uma das expressões legalmente estabelecidas da gestão escolar, da gestão democrática, nós temos esse órgão colegiado, do qual participarão tanto os integrantes do corpo profissional da escola, diretores, professores, mas integrantes da comunidade escolar. Nós temos esse órgão emergendo como talvez um dos pilares daquilo do que seja a gestão democrática. E não somente isso, essa lei não só trouxe os conselhos escolares no âmbito de cada escola, mas como estabeleceu a construção de um fórum dos conselhos escolares, onde todos os conselhos escolares pudessem convergir sobre suas demandas e aí impactar tanto na política educacional, impactar na questão da gestão por meio dos conselhos de educação. Então, nós temos essas três normativas, para mim, são os maiores destaques quando nós pensamos em gestão democrática. Aquela que garante a participação do corpo estudantil, lei dos grêmios, aquela que dá contornos mais concretos ao que seja, ou pelo menos ao que era esperado de gestão democrática, a lei do Plano Nacional de Educação, e a recente modificação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que erige a uma condição de instituto legalmente estabelecido, um órgão muitas vezes esquecido, que são os conselhos escolares com capacidade deliberativa. E para a gente pensar como que a gente vai dimensionar isso, como que a gente vai mensurar
essa intensidade da prática democrática, da gestão democrática, no que toca à participação da comunidade escolar, é importante trazer a produção científica de Bittencourt e outros, e dentre esses outros eu gosto de ressaltar da professora Daniela Patti do Amaral, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que eles constroem, a partir das pesquisas da ciência em ciência e educação, um conceito extremamente importante, que é o conceito de escala de democracia, a ideia de escala de democracia. Então, para nós pensarmos gestão democrática no contexto da participação da comunidade escolar, seja na gestão efetiva, seja na construção da proposta pedagógica daquela escola, nós temos que pensar a partir de um conceito de escala de democracia, em que alguns aspectos devem ser ponderados de forma que nós podemos ter avanços ou retrocessos nos processos de consolidação de uma gestão efetivamente democrática. E nesse aspecto, nós trazemos duas perspectivas para nós pensarmos a intensidade de democracia. A primeira perspectiva, que é uma de intensidade normativa. Para nós pensarmos a gestão democrática, é importante que nós saibamos como que os instrumentos de gestão são construídos. Vou melhorar. Como que os instrumentos de gestão democrática são normativamente estabelecidos. Por que isso impacta no nível de intensidade de uma gestão democrática? Porque quanto mais rígido no sentido de se manter aquela normativa for ela, maior é a intensidade da gestão. O que eu quero dizer? Se nós temos, por exemplo, um processo de gestão democrática para seleção de diretores escolares, e se esse processo de gestão democrática numa determinada rede é estabelecido por um decreto, o prefeito, naturalmente, um decreto é um ato unilateral do chefe do poder, ele pode revogar esse decreto no momento posterior. Se, por outro lado, nesse mesmo município, nós temos esse formato de seleção da eleição, né, estabelecido por meio de uma lei, a modificação dessa norma, desse processo, dessa forma de seleção, ela vai exigir necessariamente que se observe o devido processo legislativo, portanto, tornando aquele formato de escolha algo mais rígido, menos flexível às ingerências governamentais. Isso é um aspecto importante para nós pensarmos que quanto mais forte for a intensidade normativa de determinado instrumento normativo, a gente pode pensar de uma portaria até, a depender, claro, em tese, uma emenda constitucional, quanto mais forte no sentido de estabelecer critérios de participação da comunidade, maior a intensidade numa escala de democracia para nós pensarmos gestão democrática. Então, esse é um aspecto que deve ser, sim, considerado, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, a questão dos conselhos escolares, hoje estabelecidos por lei nacional, está lá na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, e pensarmos, bem, então hoje os conselhos escolares, eles existem por lei nacional. Mas como são regulamentados os conselhos escolares, por exemplo, nas redes municipais? Será que são regulamentados por uma portaria da Secretaria de Educação? Será que são regulamentados por um decreto do prefeito? Será que há uma lei específica para tratar dos conselhos escolares, das suas atribuições, formações e tudo mais? Será que a disciplina dos conselhos escolares nas leis orgânicas dos municípios, quanto maior for a força que impeça a modificação do contexto normativo da organização dos conselhos escolares, mais se avança no sentido de uma escala de democracia. Então, esse é um primeiro ponto. Um outro ponto, para nós dimensionarmos, é a intensidade de participação. Então, nós temos, para uma escala de democracia, a intensidade normativa e, no outro, uma intensidade de participação. Ela pode ser de maneira, é claro, aqui só ponderar, mas ela pode ser quase que infinita nós pensarmos nisso. De forma que é sempre importante nós termos o parâmetro tópico para que nós possamos trazer as construções realísticas.
E aí, diversos aspectos podem ser trazidos. Primeiro aspecto, seleção dos gestores escolares, seleção de diretores e diretores de escola. Não tem como nós não falarmos em gestão democrática e não abordarmos esse ponto, né? Atualmente, há um precedente do STF na ação direta de inconstitucionalidade 2997, 2009, proveniente do Estado do Rio de Janeiro, em que, naquele momento, o STF entendeu que a eleição de gestores escolares estabelecidas normativamente, lá, se eu não me engano, estava estabelecido na Constituição do Estado, violava uma prerrogativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, reconhecia aos cargos de gestores escolares uma função de confiança que caberia ao chefe do Poder Executivo outorgá-la ou demovê-lo. É claro que esse foi o contexto de 2009. Após isso, nós tivemos diversas mudanças, mas talvez a principal mudança que nós tivemos foi o Plano Nacional de Educação, que colocou, como eu disse anteriormente, estabeleceu objetivos do que se esperava de uma gestão democrática, e dentre esses objetivos, dentre essas construções, estabeleceu que para eu ter uma gestão democrática, eu tenho que ter avaliação de conhecimento e mérito e consulta à comunidade, participação da comunidade. Então, nós pensarmos dentro de uma escala. Bem, dito isso, ao nosso sentir, a mudança histórico-normativa trazida pelo Plano Nacional de Educação jogou por terra a premissa, à época, válida, legítima, reconhecida pelo STF, mas que, na construção democrática do Plano Nacional de Educação, foi colocada de lado. De forma que hoje não consigo vislumbrar o processo de seleção de gestores escolares sem que conte com a participação da comunidade escolar nas diversas modalidades que nós podemos pensar sobre isso. Mas, dentro ainda disso, nós formos avançar um pouco mais nessa questão no que toca à escala de democracia. Se nós formos ver hoje, quais são os formatos comuns encontrados para a gestão de diretores e diretoras? Primeiro, a indicação direta pelo chefe do Poder Executivo, como expressão do seu poder discricionário para indicar para funções de confiança. Isso não é comum. Nós temos estados, unidades que adotaram o concurso público, né? Então, você tem um concurso público. Nós temos alguns locais que se adotaram processos seletivos com base na avaliação meritocrática. Então, fazem provas, né? Faz plano de gestão, isso é aprovado pelo Conselho Escolar. Nós temos modalidades de consulta à comunidade, né? Então, um exemplo das universidades federais, os institutos federais, em que há uma lista tríplice e o gestor da política educacional indica um daquelas listas, não necessariamente precisa se vincular, mas a comunidade foi consultada. E nós temos, por óbvio, as eleições, né? Aquele em que há um processo eleitoral conduzido pelo órgão especificado em lei, pode ser a própria secretaria, podem ser os conselhos escolares, vai depender da normativa, mas em que a comunidade, dentro dos critérios de elegibilidade, escolhe uma pessoa daquela comunidade escolar para ser o gestor escolar. Se nós formos pensar em termos de seleção dos gestores, todas são válidas e legítimas. Agora, se nós formos pensar em termos de escala de democracia, a pergunta é: dessas apresentadas, qual aquela que mais se aproxima ao ideal máximo de democracia? Ao nosso sentir, a eleição do gestor é aquela que mais se aproxima. Não necessariamente, e aqui eu reforço, a gestão democrática ela não se encerra aí, é um dos aspectos. Então, é pensar na construção dessas escalas. A mesma coisa como nós fomos pensar na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Ele pode ser um projeto político-pedagógico já enviado de cima. Por exemplo, em muitas escolas militarizadas, cívico-militares, o projeto político-pedagógico é enviado pelo órgão da polícia ou da força que determina isso. Esse é um projeto político-pedagógico, ele é enviado de cima. Pode ser um projeto político-pedagógico só construído pela gestão da escola. Ah, não, quem vai construir a gestão da escola porque ela conhece a realidade da escola. Pode ser um projeto político-pedagógico construído pela gestão da escola com os professores. Pode ser um projeto político-pedagógico construído pela gestão da escola
com a comunidade escolar. Então, nós podemos ver que a construção do projeto político-pedagógico ela está prevista em todas essas possibilidades. A pergunta é: qual o grau de intensidade na perspectiva de uma escala de democracia que nós temos em cada uma dessas? De forma que nos leva a uma percepção talvez equivocada, mas penso eu que não, de que a construção do projeto pedagógico com a participação da comunidade é aquela que atende mais o aspecto dentro de uma escala de maior potencialidade de expressão democrática. Por aí vai, nós vamos também. A existência de organizações de participação estudantil, que são os grêmios estudantis, né? Dentro de uma escala de democracia, nós podemos ter escolas que não têm grêmios nenhum. Nós podemos ter escolas em que a implementação de um grêmio é condicionada à autorização do gestor, né? Como hoje nos colégios estaduais da Polícia Militar de Goiás, né? Ela prevê, o regimento escolar prevê o grêmio, mas ele precisa do aval do gestor da escola. Nós podemos ter escola que tem grêmios, né, estabelecidos, sem a necessidade do aval do diretor, mas que não interferem em espaços de construção. Então, o Grêmio não participa do espaço de construção do projeto político-pedagógico, o Grêmio não é chamado para as reuniões do conselho escolar. Então, ele gera aquele dia a dia dos alunos, entre os alunos, mas não tem impacto na gestão da escola. Ou nós podemos ter um Grêmio que participe de um conselho escolar, em que tem um representante do Grêmio no conselho escolar. Então, mais uma vez, as possibilidades de construção do Grêmio, de colocação de um Grêmio dentro de um contexto escolar, são múltiplas. A pergunta é: qual delas atende à maximização de uma expressão de gestão democrática? O que nos remete à noção da escala de democracia. Da mesma forma, a questão dos conselhos escolares. Como dito, hoje os conselhos escolares são uma realidade normativa. A pergunta é: quantos existem nas escolas? Nessa rede em específico, existem conselhos escolares nas escolas? Existem. Eles têm regulamentação? Né? Quais as atribuições do conselho? Existem reuniões periódicas? Pontos a se avaliar no sentido de se ter uma escala de democracia. Confirmando, portanto, que quando nós falamos de gestão democrática, nós não falamos necessariamente de algo posto em que, ocorrida determinada condição, temos a gestão democrática. Essas nuances, elas vão coexistir, por vezes, em diferentes níveis de intensidade. Então, eu posso ter sistemas educacionais em que a gestão, que a escolha do gestor, é um cargo de indicação do prefeito. No entanto, nós temos um conselho escolar muito ativo, em que nós temos regulamentação do conselho escolar, participação da comunidade escolar, garantia do Grêmio escolar no assento do conselho escolar. Então, nós vamos poder dimensionar aquilo que é a concretização de um princípio de gestão democrática, de forma que a gente consiga ter pelo menos um arquétipo mínimo do que seria uma gestão máxima, para alguns utópica, para mim, real e possível de se atingir, né? E uma gestão que totalmente é autoritária, que não atende a princípios e parâmetros de gestão democrática. Então, nós teríamos esses pontos extremos de um lado ou de outro para nos definir e saber se avança ou não no princípio da gestão democrática, na consolidação da prática democrática na gestão escolar, na participação na gestão escolar. Outro aspecto que nós vamos olhar para a gestão democrática. Então, o primeiro foi na construção do processo educacional, para o exercício, preparar a pessoa para o exercício da cidadania. O segundo foi a participação da comunidade escolar, seja na gestão e na elaboração do projeto pedagógico da escola, da proposta pedagógica da escola. Então, nós temos isso. E um terceiro aspecto, quando nós falamos de gestão democrática, é quando a gente fala em gestão do sistema do Conselho Educacional. E aqui eu ressalto três institutos comuns que recorrem, que são os conselhos de educação. Nós podemos ter outro, mas vamos iniciar nos conselhos, os fóruns e as conferências de educação. Os fóruns de educação e as conferências de educação. Vamos começar primeiro para depois nós focarmos um pouco mais nos conselhos de educação. Primeiro, os fóruns de educação. Os fóruns de educação são aquelas instâncias, aqueles colegiados estabelecidos
Eles têm perfil federativo, então nós temos um Fórum Nacional de Educação, os fóruns estaduais de educação, os fóruns distritais e os municipais de educação, né? Então, cada unidade federativa vai, ou pelo menos deve ter, composto um fórum de educação, né? E para que serve esse fórum? Ele é o espaço de mobilização da sociedade civil. É o fórum que está ali para fazer a mobilização da sociedade para a construção da política que vai orientar o sistema, a gestão do sistema educacional. Então, por exemplo, a organização das conferências municipal, estadual, distrital, nacional de educação, em tese, elas deveriam ser organizadas pelos respectivos fóruns, porque nesse colegiado, com participação da sociedade civil, se consegue a mobilização para estabelecer parâmetros, né, para movimentar a construção de conferências. Outro papel dos fóruns, fazer o controle e monitoramento dos planos de educação. Então, o convite à sociedade para fazer esse acompanhamento dos planos de educação. Então, o fórum, ele funciona como essa instância de mobilização da sociedade. É aquele órgão vinculado da política educacional que tem o papel de incitar a sociedade e convidá-la a participar disso, né? Seja nas conferências, seja no monitoramento dos planos ou em outras atividades. Nós temos as conferências de educação, e aqui eu preciso destacar um grande avanço que representa as conferências de educação enquanto representativa daquele princípio democrático como impulso dirigente da sociedade. O que são as conferências de educação? As conferências de educação são os espaços onde a sociedade civil organizada vai discutir os aspectos para a construção de uma política de Estado da educação. Elas podem existir em diversos contextos, mas o principal contexto é na construção dos planos decenais, municipal, estadual, distrital, nacional de educação. Então, é naquele espaço em que a sociedade civil contribui na construção daquilo que se pretende numa política de Estado de educação decenal. Então, o estabelecimento das metas. É claro que isso não necessariamente condiciona o poder legislativo, que vai apreciar por meio dos seus integrantes, deputados, deputadas, senadores e senadoras, né? Isso óbvio, eles serão, mas há um indicativo, há uma participação ativa da sociedade na elaboração dessa política pública. Então, como dito isso, é destacar alguns aspectos, como falei, as conferências elas podem ser nacionais, nacional, estaduais, distritais e municipais, né? Como falei, ela é o espaço formal da participação democrática direta. São nesse espaço onde a sociedade vai trazer os seus anseios do que se espera na construção da política pública educacional, enquanto política de Estado, né? E, como eu falei, elas trabalham, elas têm outras formas, principalmente na construção desses planos decenais de educação. Então, o movimento, ele é sempre de baixo para cima. Então, se estabelece as conferências municipais, a conferência municipal trabalha as questões gerais e locais. Vai-se às conferências estaduais, trabalha essas questões gerais e regionais. E essas questões gerais são levadas às conferências nacionais para serem discutidas, para que nós tenhamos uma política educacional que tenha parâmetros gerais, parâmetros regionais e parâmetros locais. Então, o papel dessas conferências é um papel de extrema relevância em um Estado democrático de direito, em um Estado em que a democracia é princípio, de forma que eliminar, obstaculizar, dificultar a realização dessas conferências é um atentado à democracia, especificamente na construção do direito social à educação. Também eu queria destacar aqui, e principalmente por conta da modificação legislativa trazida no artigo 14 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que são os fóruns de conselhos escolares. Isso realmente é uma grande inovação, né? Os conselhos escolares, de certa maneira, com maior ou menor regulamentação, já existiam nas diversas redes de ensino, mais bem estruturados, não tão bem estruturados, o fato que eles existiam. Alçá-los a um instituto legalmente previsto como diretriz básica da educação nacional trouxe a esses conselhos escolares um papel de importância,
mas também trouxe a possibilidade deles, articulados em cada uma das suas unidades, poderem ter uma voz de expressão única para algumas matérias, por óbvio, onde serão debatidos isso, que são os fóruns dos conselhos escolares. Então, é o espaço em que as escolas, através dos seus conselhos escolares, estabelecem suas prioridades, suas pautas e levam para formar uma pauta única por vez que se consiga, de forma que essa pauta possa dialogar e, eventualmente, condicionar a construção da política educacional no município, por exemplo, no Estado. Então, eu achei muito relevante trazer a noção dos fóruns exatamente por conta disso, porque ele é uma inovação legal que veio agora, né, prevista numa lei nacional, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, e ele é o canal de participação ativa da escola com a gestão do sistema de ensino. Então, se antes você escolhia quem são o pai que vai participar do conselho, que é o representante, o fórum ele tem essa possibilidade de capilarizar ainda mais esses espaços, esses indicativos, esses representantes junto ao sistema de gestão de ensino. E agora sim nós chegamos nos conselhos de educação, né? Da mesma forma com os outros órgãos do sistema de gestão, né? Os conselhos de educação têm perfil federativo, né? Ou seja, há o Conselho Nacional, há os conselhos estaduais, o Conselho Distrital e os conselhos municipais, né? Eles são orientados por alguns princípios. Um dos primeiros princípios é a formação paritária entre representantes governamentais e representantes da sociedade civil. É claro que a autonomia federativa, né, dos municípios, Estado, Distrito Federal em relação à União, pode estabelecer critérios de como se identificar a representatividade da sociedade civil. E, mais uma vez, se nós formos aplicar a noção de escala de democracia, esses critérios podem ser mais ou menos democráticos. Mas uma regra que deve se observar aos conselhos é que eles tenham exatamente essa composição paritária. Eles representam esse espaço de participação democrática deliberativa na gestão do sistema de ensino. Então, se nós pensarmos que o sistema de ensino é executado pelo órgão gestor, geralmente são as secretarias municipais, estaduais, né? No âmbito da União, o Ministério da Educação. Você tem a política educacional executada por esses órgãos, né? Os conselhos, nos seus respectivos espaços federativos, eles têm essa participação deliberativa na avaliação, na construção, ou melhor, na construção, no acompanhamento e avaliação dessas políticas públicas. Para que se a gente pensar, voltando à noção do princípio democrático quanto ao impulso dirigente da sociedade, se a educação em especial ela deve ser regida por um princípio democrático, nós temos que ter essa noção de que a construção de uma política educacional pelos gestores da política educacional, secretários, ministros, né, pelos gestores, ela deve passar por um mínimo de avaliação que hoje é uma avaliação participativa democrática, que deve ser os espaços de construção dos conselhos de educação. Então, eles passam a exercer essa atividade, eles passam a garantir essa participação democrática deliberativa na gestão do sistema de ensino. E como que é essa intervenção deliberativa na gestão do sistema de ensino? Nós temos algumas atribuições comuns. Mais uma vez eu volto. São entes que tendo perfil federativo específico, municipal, estadual, nacional, distrital, eles, por óbvio, eles podem ter contornos normativos de suas atribuições diferenciados, né? Mas o que se adota como alguns parâmetros, sim, de atribuições pré-definidas, né? Ou melhor, de atribuições pré-definidas, não. Quais são as atribuições comuns reconhecidas à maioria dos conselhos que tem um conselho nacional e que tem alguns conselhos estaduais e vários municipais? Primeiro, a atribuição normativa, né? Os conselhos, por vezes, eles podem normatizar aspectos relacionados à gestão do sistema de ensino e interpretar parâmetros para execução, parâmetros de orientação
do que seja a execução e a concretização do direito à educação, né? É, podendo ir além, inclusive, estabelecer parâmetros normativos vinculantes na ausência de lei, ou de lei especificamente, que determine a oferta ou a forma de oferta do direito à educação. Então, o primeiro aspecto que nós temos que os conselhos de educação atuam são em aspectos normativos. Eles têm essa capacidade de normatizar, seja em criando situações vinculantes, né, seja interpretando parâmetros mais gerais da norma legal, da norma do executivo, de uma determinada política trazida pelo gestor público. Então, eles têm esse aspecto normativo. Isso é muito comum entre todos os conselhos de educação. Alguns conselhos de educação fazem o credenciamento de entidades de ensino. Isso pode variar. O Conselho Nacional de Educação, se eu não me engano, ele exclui, não faz mais esse credenciamento, por exemplo, das entidades de ensino superior, já feito pelo MEC, né? Até porque, na história do Conselho Nacional de Educação, quando ele era Conselho Federal de Educação, essa prática foi uma das grandes práticas, segundo os estudiosos, né? Que estuda o Conselho de Educação no Brasil, né, trouxeram de inviabilização e foi uma das mudanças que foram operadas para que ele pudesse viabilizar enquanto um órgão de gestão democrática e de participação na construção dessa normativa da gestão de ensino, né? Mas ainda é muito comum que os conselhos de educação façam credenciamentos das entidades de ensino privadas e públicas também, né? É, observado alguns critérios. Então, por exemplo, no estado de Goiás, o Conselho Estadual de Educação faz o credenciamento das unidades da rede estadual de ensino, né? Então, qualquer unidade da rede estadual de ensino precisa, para se você instalar a escola, é necessário que o Conselho Estadual de Educação autorize isso, e da rede privada das escolas que ofertem o ensino fundamental e o ensino médio. Já por o seu lado, por exemplo, credenciamentos das unidades realizado pelos conselhos municipais de educação. Também, como eu disse, o perfil federativo vai estabelecer se é o caso ou não. Mas alguns municípios, por exemplo, você tem que o Conselho Municipal de Educação, além de credenciar as unidades da rede pública de ensino, ele pode credenciar, ele tem o papel de credenciar unidades privadas, por exemplo, que ofertem educação infantil, creche para escola, só ofertem essas, né? Por exemplo. Então, nós temos isso. E por que que isso é interessante de trazer? Porque isso foi levado a uma discussão, numa ação direta de inconstitucionalidade do Estado de Goiás, a 2965, em que a entidade associativa representativa das escolas privadas questionava a necessidade do conselho fazer esse controle, né? Ah, mas peraí, somos escolas privadas, eu tenho que atender parâmetros da Base Nacional Curricular, parâmetros estabelecidos pela política nacional, pela política estadual, é perfeito. Eu não preciso que o Conselho faça. E o que foi trazido nessa discussão é que o Conselho, enquanto instância de gestão democrática, e aí talvez seja o grande ponto de nós pensarmos com quanto as escolas privadas estejam num outro domínio normativo que toca a gestão democrática, mas a democracia, enquanto princípio geral, enquanto impulso dirigente, ela faz parte também da construção dessas escolas, na construção do entendimento do sistema privado de ensino, de forma que a participação daqueles entes que representam a educação, tanto governamentais quanto da sociedade civil, podem estabelecer parâmetros para que o exercício privado do serviço educacional possa ser estabelecido ou não. Então, como foi trazido, né, nessa ação, é uma das expressões de um princípio de gestão democrática aplicado também ao sistema privado de ensino. Então, nós temos essas duas atribuições essas três atribuições que são muito comuns, né, entre os conselhos de educação, conquanto, repito, elas não necessariamente precisam existir. Cada unidade federativa pode estabelecer regras específicas que excluam, que coloquem outras atribuições. Tendo um olhar focado no Conselho Nacional de Educação, não como parâmetro a ser obrigatório, mas como parâmetro talvez indicativo do que se espera de um Conselho de Educação nos níveis estadual, distrital e municipais,
né? O Conselho Nacional de Educação está estabelecido lá na Lei 4.024 de 61. Essa lei sofreu modificações, né? E tem um ponto no Conselho, na normativa que envolve o Conselho Nacional de Educação, que esse talvez é um grande ponto de discussão sobre a capacidade como é que eu posso dizer, de deliberação desse espaço democrático na condução da gestão do sistema de ensino e da política educacional, que é o Instituto da Homologação pelo Gestor da Política Educacional. A lei que trata do Conselho Nacional de Educação estabelece que as resoluções do Conselho Nacional de Educação somente têm caráter vinculante, ou seja, vinculam as entidades de ensino naquilo que é a atribuição do Conselho Nacional de Educação, ou seja, fixar parâmetros gerais e tudo mais, se tiverem a homologação do gestor da política educacional, que no caso da União é o Ministério da Educação. Isso é regra? Não. Como eu falei, cada conselho pode dar, devido ao princípio da autonomia federativa, ter seu contorno de atuação. Então, nós podemos ter conselhos estaduais ou municipais de educação em que tenham capacidade normativa plena e que dispensem, por exemplo, a homologação do gestor, do secretário de educação, da secretária municipal de educação, e que a sua deliberação, ante a ausência de regulamentação por lei, prevaleça. Então, isso é uma possibilidade. Essa é uma grande questão que sempre se discute quando se vai falar de conselhos, é sobre se esse instituto da homologação, ele privilegia uma noção de gestão democrática. E, mais uma vez, se aplicarmos a noção, talvez, da escala de democracia, talvez ele esteja um passo atrás daquilo que seria o ideal de uma democracia. Mas isso vai variar de acordo com o regimento de cada Conselho de Educação nas diversas unidades de federação, estados, municípios e o Distrito Federal. Dito isso, como que o Ministério Público entra nesse contexto? Né? E aqui é importante que eu sempre gosto de destacar, quando eu vou falar da relação Ministério Público e defesa do direito à educação, que eu posso também, que a gente possa talvez avançar também para a defesa de direitos sociais, né? Que o Ministério Público ele faz ações de controle. Esse controle pode ser mais ou menos colaborativo, a depender das circunstâncias, né? E como que é o papel do Ministério Público, das suas ações de controle e a efetivação da gestão democrática? Então, eu penso que o primeiro passo para nós termos em discussão, por mais óbvio que isso possa parecer, é que o princípio da gestão democrática, que é um princípio constitucional, da gestão democrática no ensino público, que é um princípio constitucional, está lá no artigo 206, como a gente demonstrou, ele é dotado de plena exigibilidade. Ele orienta de que a prática educacional, de que a gestão do ensino educacional na escola pública se dê sob uma perspectiva democrática. Se eu tenho um princípio constitucional dotado de exigibilidade, não cabe ao Ministério Público eximir-se de fazer esse controle. É importante a gente fixar isso porque, por vezes, algumas questões podem parecer, não, mas isso daqui é uma coisa que cabe ao sindicato, isso aqui é algo que cabe ao Grêmio estudantil, esse contrato de advogado. Então, necessariamente, cabe ao Ministério Público, enquanto defensor daqueles direitos e do sistema democrático de ensino, do sistema democrático, garantir que no âmbito do sistema escolar, no âmbito do ensino escolar, se ande no sentido de maximizar, de se atingir o máximo daquilo que seria, idealmente, utopicamente, exigido de uma escala de democracia. No máximo no sentido de concretizar o princípio de gestão democrática. Dito isso, é importante que a atuação do Ministério Público nesse sentido, ou seja, reconhecendo que se trata de um princípio constitucional exigível, de que o Ministério Público deve atuar na defesa do direito à educação, e direito à educação precisa, na sua moldura constitucional, ser observado no seu aspecto da escola pública, a gestão democrática. Então, dito isso, é importante saber como fazê-lo, como atuar. Será que o Ministério Público agora vai ter que estar entrando com ação para
exigir eleição de diretor e está suficiente? Ou será que vamos ter diversas frentes? Não, então é um Grêmio. Depende das circunstâncias. É importante sempre ter noção que a construção da gestão democrática ela não é um caminho único. Mas é importante que o membro do Ministério Público, a promotora ou promotor de justiça, tenha o olhar a partir daquilo, como a gente colocou, da escala de democracia. Qual questão está sendo apresentada? Qual seria o ideal de democracia? Como podemos avançar? De maneira dialogada ou não, no sentido desse ideal. E aqui algumas sugestões que nós trazemos da prática, né, que nós temos, né? A instalação e a regulamentação dos conselhos municipais de educação. Ainda é realidade que no nosso país, com mais de 5 mil municípios, tenhamos municípios que não têm conselhos municipais de educação instalados, criados. Isso é uma ofensa gravíssima à maximização, à proteção do direito social à educação, por não observar a gestão democrática. Um dos espaços primordiais, né, que é aquele espaço que atua na gestão do sistema de ensino, com a garantia da participação da comunidade, da sociedade civil. Então, o primeiro ponto, talvez, que salte aos olhos numa atuação do Ministério Público é o fomento nessa instalação e regulamentação dos conselhos municipais, para que nós não tenhamos qualquer município sem Conselho Municipal de Educação. E se avance. Né? Instala-se o conselho, tá? Como é que vai ser montado? Quais as entidades da sociedade civil? Vai ter reunião periódica? Avance. Não adianta, assim, muitas vezes estabelecer, vai instalar, não. Vá passo a passo. Estabeleça a escala de democracia e construa passo a passo, mas é importante que isso seja feito. Outro aspecto também que nos chama atenção quando a gente fala de gestão democrática e fala como as ações de controle do Ministério Público podem atuar, é na garantia de participação da gestão escolar. Então, primeiro, eu acho que essa talvez seja a grande demanda que muitos colegas possam enfrentar quando a gente fala de gestão democrática no ensino público. É para ter eleição ou não de diretor? Depende. Precisa ser ela? Não sei. Mas é necessário que se caminhe no sentido de garantir a participação da comunidade, de que a comunidade seja consultada. Uma consulta válida, uma consulta que isso, seja por força do princípio constitucional, seja por força daquilo que está lá na meta 19 do Plano Nacional de Educação. Eu coloco aqui essa questão porque, como eu disse, a lei 4.000, perdão, quando a lei, esqueci qual lei, a gente falou agora, que mudou o artigo 14 do Fundeb, trouxe os conselhos escolares, por exemplo, e a gente vai avançar aqui nos conselhos, um pouco nos conselhos escolares. Quando trouxe os conselhos escolares, é uma questão de se pensar, será que dá para conciliar no sentido de fortalecer uma gestão democrática, fortalecer o conselho escolar e permitir que o gestor seja indicado pelo gestor, pelo prefeito, pela secretária, secretário de educação? Em tese, sim. É importante pensar, mais uma vez, sempre, ter o olhar da escala de democracia. Né? Um conselho escolar que tem capacidade deliberativa plena, forte, em que há participação, por vezes, dispensa a seleção de um gestor de forma direta. Por vezes. Só um exemplo para a gente pensar sobre possibilidades de que a gestão democrática ela não é amarrada. Temos gestão democrática, temos isso, isso. Não funciona desse jeito. Ela é um processo que caminha em diversas direções. O papel do Ministério Público é, ao olhar em cada uma dessas direções, é pensar, dentro de uma escala de democracia, o que seria o ideal? E, a partir desse, construir soluções dialogadas ou impositivas por meio do Poder Judiciário e tudo mais. Exigência, outro ponto, no que toca a garantir da participação da comunidade na gestão escolar, a exigência de implantação e regulamentação dos conselhos escolares e dos fóruns de conselhos escolares. Essa, para mim, talvez seja o grande mote de atuação atual do Ministério Público. Né? A recente modificação da LDB, que trouxe essa entidade, Conselho Escolar, que já existia em muitas redes,
né? Ali tímidazinha, às vezes só no regimento de uma escola, às vezes aquele ali que tem um conselho escolar que é só para aprovar as contas do PDDE e outros aspectos burocráticos, financeiros, ele foi erigido a talvez aquele que seja a principal entidade, a principal instância deliberativa de uma escola, tendo em vista uma perspectiva de gestão democrática. Então, hoje, talvez o grande mote do Ministério Público talvez não seja nem tanto a seleção dos gestores, mas como fortalecer os conselhos escolares. E eu vejo, olhando aquelas perspectivas de intensidade normativa e de participação, fortalecer o conselho escolar tem que partir primeiro de estabelecer uma regulamentação, municípios, estados, onde não tiver, do que é o conselho escolar, qual o papel do conselho escolar, quais as atribuições do conselho escolar, quem integra o conselho escolar, como são escolhidos. Então, estabelecer isso de um lado. E dentro da nossa escala, né, de democracia, pelo meio normativo mais rígido possível. E do outro lado, fomentar a participação da comunidade nesses conselhos. Então não basta simplesmente criamos o conselho aqui, a estrutura normativa linda e maravilhosa. É necessário que o órgão gestor ou os fóruns de educação municipais, já que a gente está falando de conselho escolar, mas pode ser o estadual também, os fóruns estaduais, mobilize a sociedade civil exatamente para que a gente sensibilize a comunidade escolar e que ela possa participar ativamente do conselho escolar, mas que isso seja uma ação da política pública educacional no sentido de fortalecer a gestão democrática. Então, não simplesmente criamos o conselho, está todo bonitinho. Tem que ter fomento. E é importante que o Ministério Público, criou o conselho, Secretaria de Educação, o que está sendo feito para fomentar? Está sendo feito campanhas, está sendo feito diálogo, escuta com a sociedade, com a comunidade, né, nas escolas, para saber, para orientá-los sobre o que é o conselho, qual o papel do conselho. Está sendo feito isso? Então, esse é um papel muito importante em relação aos conselhos escolares e que nós vemos como um grande mote de atuação do Ministério Público na consolidação, não consolidação talvez seja muito forte, mas no fortalecimento da gestão democrática do ensino público. E também nós não podemos deixar de olhar ações, talvez, exigências de ações de fomento à organização de grêmios estudantis. Eu destaco aqui não somente do ponto de vista da participação de crianças e adolescentes, que muitas vezes vão ser o foco dos grêmios estudantis, se a gente pensa aí no ensino fundamental 2, no segundo ciclo, no ensino médio, mas se a gente pensa também em alguns aspectos aqui, simplesmente trazendo, talvez exigindo maior reflexão, mas aspectos, por exemplo, que nós enfrentamos hoje de crise de violência nas escolas, né? Essa crise de violência nas escolas hoje, o que as pesquisas têm trazido é que a melhor solução parte de uma participação ativa da comunidade escolar, de uma participação ativa dos entes, dos estudantes, daqueles atingidos por vezes. E o Grêmio escolar pode ser esse espaço de diálogo direto, não de uma administração, uma direção, de diálogo direto de estudante para estudante na representação e na construção dessas soluções. Então, talvez o fomento, a ação do Ministério Público, por meio de suas ações de controle, a fim de fomentar os grêmios estudantis, de forma que eles possam ter canais de participação efetivos, né, na gestão, na elaboração, no controle da gestão escolar ali, possa ter diversos aspectos de favorecimento da gestão democrática, mas para além, para aspectos, por exemplo, como eu falei aqui a título só de mera reflexão, né, das ações de prevenção em relação a atos de violência na escola. Eu apresento as nossas referências, né? Agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. Eu fico muito feliz pelo convite que recebi. Espero ter contribuído para que a gente possa refletir um pouco mais no sentido de garantir, de ter a gestão democrática como um dos princípios que talvez seja o fundante quando nós pensamos em educação, porque a educação pode ter acesso, pode ter permanência, pode ter aquilo que se espera por padrão de qualidade e muito questionável dos ranqueamentos, mas ela só vai ser educação no sentido da construção da cidadania se ela for construída de forma democrática. Se os padrões de qualidade forem construídos de forma democrática, se o acesso for garantido de forma democrática.
se a condução da gestão for de forma democrática. Então, essa é a nossa expectativa nessa contribuição que fizemos com todos e todas nessa oportunidade, ao qual eu agradeço e me despeço nesse momento.